A receita tá boa demais, gente. Agora é hora de prevenção de problemas bucais. E a gente já recebe um convidado aqui que já esteve no Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Doutor Marcelo Baroni, ele é dentista e vai falar pra gente sobre a prevenção, então, dos problemas bucais, que são bastante comuns. Eu acho que existem mais do que a gente pode imaginar, porque normalmente as pessoas passam por problemas e acabam não dando atenção devida para eles, né, doutor? Verdade, com certeza. Pode ser desde uma simples cárie como um câncer bucal, uma coisa bem mais séria. Que se você consegue detectar o problema ou consegue prevenir, é muito melhor do que depois fazer o tratamento, né? Com certeza. E hoje já temos exames que são realizados em consultório mesmo, que são capazes de detectar a doença em estágio bem inicial. E se fazendo esse exame com uma certa frequência, a gente aconselha por volta de 6 meses mais ou menos, a pessoa tem a possibilidade de nunca desenvolver algo sério, porque ela vai estar sempre assistida pelo profissional. Você tocou num assunto interessante, que é a frequência de visita ao dentista. Sim. Normalmente uma pessoa com boca saudável, mas eu não tenho tendência para cárie, quase não consumo muito açúcar, e toda vez que eu vou, o dentista fala que minha boca está ok. Mesmo assim, esse indivíduo deve ir de 6 em 6 meses ao dentista? Deve sim. A cada 6 meses é um período considerado bom, porque não dá tempo de algo mais sério se desenvolver. Uhum. Apesar da pessoa não ter uma susceptibilidade à cárie, a doenças periodontais, pode aparecer algum problema mais sério que deve ser detectado com antecedência. Que precisa. Exato. Bom, eu acho que visita ao dentista sempre causa aquele arrepio. Quem já teve que fazer um tratamento, uma obturação, que passou por uma dorzinha, já sempre fica com aquele receio de ir ao dentista. Doutor, existem muitas técnicas, existem muitos tipos de profissionais. E eu queria saber, assim, quais são os problemas mais comuns que acontecem com todo mundo? Olha, devido ao desconhecimento de higiene bucal, correria do dia a dia, acaba sendo principalmente cárie e doenças periodontais. Gengiva? Exatamente, problemas na gengiva, que se inicia com a que a gente chama de gengivite, que é o estágio mais inicial da doença. A gengivite ela é provocada por depósitos alimentares que não são removidos e acaba formando-se uma placa bacteriana naquela região, e as toxinas dessas bactérias vão provocar inchaço, sangramento, aquela gengiva vermelhinha, aquela que você dá uma reladinha, ela já sangra, já é um alerta de que algo errado está acontecendo. E isso pode evoluir para quê, doutor? Isso daí, se a gente não resolve precocemente, primeiro, a gengivite ela é totalmente curável, ela é reversível, tá? Agora sim, quando essa inflamação ela permanece por um tempo maior, já começa a haver destruição do tecido em torno do dente. Por isso que já passa a se chamar de periodontite. É uma inflamação nos tecidos ao redor do dente, que seriam gengivas, ligamentos periodontais e o osso alveolar que envolve o dente também. Olha só, então a coisa pode ficar feia assim se você não cuidar no começo. Uhum. Quais são os cuidados básicos? O que a gente pode fazer para prevenir essas doenças? A gente sabe que precisa escovar o dente depois de cada refeição, mas de que jeito isso precisa ser feito, doutor? Então, a higiene bucal ela é principalmente feita de forma mecânica. Então, é a fricção de instrumentos que nós temos, que seria a escova e o fio dental na superfície do dente, que vai remover essa placa bacteriana. Muita gente fala em enxaguante bucal, é uma coisa que em determinadas circunstâncias ele pode ser utilizado. Mas tem pouca importância no dia a dia em relação à remoção mecânica da placa. Da escovação. Da escovação e do fio dental. E o fio dental, tem gente que considera o uso do fio dental uma coisa secundária, mas eu já ouvi dizer que ele é tão importante quanto escovar o dente. Tão importante quanto um complementa o outro. O fio dental alcança regiões que a escova não alcança. E muita gente usa só o fio dental quando sente que tem algum alimento preso entre os dentes. E isso daí é um erro pensar que a função do fio dental é essa. Na verdade, ele remove a placa bacteriana da região interdental. Entre os dentes. Exato. E também num espaço que existe, que muita gente desconhece, que é o sulco gengival. O que é o sulco gengival? É um espaço que existe entre o dente e a gengiva, que normalmente tem cerca de 2 milímetros de profundidade.
Então, se a gente não dá uma angulação com a escova correta, a gente não elimina a placa dessa região. Que fica mais ou menos assim. Então, a gengiva até perto do dente, ela é um pouquinho mais móvel. Então, a gente consegue passar o fio dental aqui para limpar essa parte da gengiva. Exato. Vamos fazer assim uma analogia com a unha e com a cutícula. Legal. Nós olhamos aqui para a nossa unha, nós vemos que tem um espacinho onde a cutícula adere. O sulco gengival é uma coisa parecida. Se a gente pegar a escova e angular a 45 graus, as cerdas vão entrar nesse sulco e vão eliminar os resíduos alimentares e a placa bacteriana, prevenindo doenças periodontais e cáries. Agora, doutor, tem muita coisa nova surgindo por aí. Você fala de um check-up que dá para ser feito, que dá para se descobrir coisas que os mais antigos diriam, tá prevendo problemas lá na frente. Exato. Como é que funciona isso, doutor? Então, o check-up preventivo digital é um novo exame que eu considero de grande importância, inclusive para mudar o conceito de ir ao dentista. Muita gente deixa criar um círculo vicioso. Tem medo de ir ao dentista porque um dia, ou ela já soube que a mãe ou o pai foram no dentista e tiveram um problema sério e sofreram. Com o check-up preventivo digital, a pessoa nunca vai chegar nesse estágio de avanço da doença. Porque ela indo a cada 6 meses, trata-se de uma câmera fotográfica intraoral. A gente consegue tirar foto das regiões mais posteriores da boca. Ela faz uma macro, seja uma macrofotografia? Exato. Ela amplia os problemas? Nós aumentamos em até 60 vezes o tamanho do problema. Então, uma mini cárie, uma pequena formação de tártaro, que é o que provoca... Qualquer desconfiança, você pode checar ela mais a fundo. Exato, exato. E com isso, o tratamento fica muito mais tranquilo. Fazer uma profilaxia é muito mais tranquilo do que você ter que... por exemplo, já ter que fazer grandes raspagens de tártaro em regiões subgengivais, que já exige anestesia. Então, vamos supor que uma criança que começa cedo a ir ao dentista, já com essa odontologia moderna, ela nunca vai saber, nunca vai passar por uma situação desagradável no dentista, porque a boquinha dela vai estar lá a cada 6 meses, fotografada, as fotos ficam todas armazenadas lá no nosso banco de dados e depois de 6 meses novas fotos são tiradas e comparadas com as primeiras. Se algo aparece, o problema pode ser tratado da forma precoce, de uma forma muito mais simples, barata, né, e indolor. E um espaço-tempo de curto que você vai passar no dentista também. Com certeza. Doutor, olha, muito legal. Só uma coisinha bacana que eu acho que você disse é o seguinte, existem muitas técnicas e eu acho que uma experiência negativa não significa que você vai ter todas as outras pela frente negativas. Exato. Então, se você foi em algum dentista e teve uma experiência ruim, procura um outro profissional. As técnicas estão mudando, a tecnologia está ajudando muito. Exatamente. Então, o interessante não é você porque você teve uma experiência ruim, porque você passou dor ou você teve um profissional, porque existem profissionais e profissionais. A gente tem que procurar o que melhora, que a gente se relaciona melhor, né? Claro. E aí o importante é deixar a saúde bucal em ordem, é fundamental, porque a saúde bucal pode afetar também a saúde do corpo todo. Exato, bactérias de um abscesso, por exemplo, elas podem percorrer a corrente sanguínea e se alojar no coração. O problema é muito maior. Provocar um problema bem sério que se chama endocardite bacteriana. Olha só. Pode ter até risco de vida. Olha só. O doutor Marcelo vai estar aqui com a gente durante essa semana. Por enquanto, muito obrigada. Que Deus abençoe você. É um prazer. Viu? Obrigado, amém. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui receita culinária de hoje. Bolo na xícara. Não sai daí não que a gente já volta.